Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou ensinar como o veterinário deve lidar com a clínica e a emergência do linfoma mediastinal em gatos. Eu me chamo Isadora Frota, sou médica veterinária pós-graduada em medicina felina e ajudo a veterinários a tratar as principais causas clínicas e emergenciais na espécie felina. O linfoma mediastinal é uma das neoplasias mais frequentes em pacientes principalmente FeLV positivo e cursa com sinais clínicos importantes como dispneia, letargia. E então hoje a gente vai falar um pouco sobre o linfoma mediastinal e principalmente como que a gente realiza o diagnóstico e quais são hoje as opções de tratamento. O linfoma mediastinal é uma das formas mais comuns de neoplasia em gatos, principalmente, como eu falei, né, gatos FeLV positivos, e é caracterizado pelo crescimento das células linfóides malignas na região do mediastino. Então, ele geralmente, afeta esses pacientes jovens, FeLV positivo, mas também pode afetar pacientes idosos, sendo que cerca de 43% dos casos de linfoma mediastinal em gatos ocorre na faixa etária entre 0 e 3 anos. Esses linfomas, predominantemente, eles são de alto grau de malignidade e geralmente são linfomas de célula T. Por isso é muito importante a gente compreender a fisiopatologia e principalmente sinais clínicos e saber como diagnosticar essa doença de uma forma assertiva para que a gente possa realizar um correto manejo, desse tipo de neoplasia. E através do manejo adequado a gente consegue estar passando os cuidados adequados para a espécie felina, nesses casos de linfoma mediastinal. Então, falando um pouquinho da fisiopatologia do linfoma mediastinal, ele geralmente se desenvolve a partir dos linfonodos mediastinais e ele pode se espalhar para os órgãos adjacentes. Ele possui normalmente uma natureza invasiva e a sua capacidade de comprimir as estruturas vitais no tórax é muito grande, porque ele é uma massa que ele cresce ali dentro do tórax e com isso ele acaba causando alguns sinais clínicos graves, principalmente relacionado à dificuldade respiratória, porque essa massa comprime ali os órgãos e o tórax, o pulmãozinho, não consegue expandir de forma adequada dentro do tórax. Então, por isso que um dos principais sinais clínicos que a gente vai ter nesses casos é a dispneia, e que pode também ter junto aí a presença de efusões. Então, agora falando dos sinais clínicos, como eu falei, o principal é a dispneia por conta dessa compressão ali, essa pressão a mais dentro da caixa torácica. A gente também vai ter, por conta disso, letargia, perda de peso, porque esse paciente com dispneia não vai conseguir se alimentar de forma adequada. Podemos ter também anorexia e aumento dos linfonodos mediastinais, tá? Então, os sinais clínicos, eles realmente vão girar ali em torno de sinais clínicos secundários à dispneia por conta dessa dificuldade desse paciente fazer essa expansão dos pulmões, e conseguir estar conseguindo captar o oxigênio de forma adequada. Então, como que a gente vai conseguir realizar o diagnóstico de uma forma assertiva? Inicialmente, a gente precisa realizar uma anamnese e um exame físico bem detalhado, porque nesses pacientes a gente vai ter geralmente um histórico, desse paciente apresentar uma dispneia e a gente vai juntar isso junto com a faixa etária. Então, como eu falei, como acomete mais os pacientes jovens, se a gente atende aí um gatinho até 3 anos de idade com dificuldade respiratória, a gente tem que pensar principalmente em doenças virais, E a gente sabe que o vírus da FeLV, ele tende a causar, na sua maioria das vezes, o linfoma mediastinal. Então, isso precisa estar no nosso diagnóstico diferencial. E aí, durante o exame físico, a gente vai observar essa dificuldade respiratória
E na auscultação a gente pode ter aí o abafamento dos sons respiratórios por conta de ter uma massa impedindo que esse pulmão expanda. E também a gente pode auscultar a presença de efusão pleural, né, secundário a essa massa. Em caso de efusão, os sons das bolhas cardíacas podem se propagar pela presença do líquido e com isso a gente também, né, pode acabar suspeitando dessa presença de líquido ali, né, da efusão pleural. Quando a gente realiza a radiografia de tórax desse paciente, a gente pode observar a efusão pleural, lembrando que essa efusão pleural deixa o raio-x todo radiopaco, então se tiver uma massa ali a gente não vai conseguir visualizar. Então sempre que a gente atende esse paciente com efusão pleural, a gente precisa drenar o máximo que a gente conseguir esse tórax e em seguida a gente repetir o raio-x para que a gente consiga detectar essa massa, porque daí tirando o líquido a gente realmente vai conseguir enxergar essa massa no raio-x, tá? Então é importante a gente ficar de olho nisso, né? Drenar antes de realizar o raio-x ou ter essa possibilidade de realizar o raio-x, drenar e depois repetir a radiografia. E aí, quando a gente realiza a drenagem desse paciente, a gente já precisa reservar esse líquido para análise, tá? Porque esse vai ser o nosso segundo passo. E aí, a análise dessa efusão pleural para pacientes com linfoma mediastinal é um diagnóstico muito importante que a gente sempre precisa realizar, porque o linfoma mediastinal ele é uma massa que ela é muito exfoliativa. Então, quando a gente realiza a análise desse líquido, na maioria das vezes a gente consegue detectar essas células neoplásicas ali presentes no líquido. E com isso a gente pode fechar esse diagnóstico, né, de linfoma ali mediastinal. Lembrando que esses pacientes normalmente são FeLV positivos, então a gente precisa realizar o exame, né, de FIV-FeLV, seja ele um teste rápido ali no momento ou enviar para o PCR ou os dois, para que a gente consiga saber se esse paciente realmente é FeLV positivo, porque a gente sabe que isso vai interferir no nosso prognóstico, porque por mais que a gente, né, trate esse linfoma e consiga reverter essa massa durante o período, a gente sabe que o vírus da FeLV acaba acarretando, né, com que esse paciente possa ter, né, novas massas. Então, com isso, o prognóstico acaba sendo reservado, principalmente nesses casos de pacientes FeLV positivo. Caso a análise do líquido não elucide, a gente tem a opção de realizar uma citologia aspirativa dos linfonodos ou também, né, realizar aí uma biópsia e imunofenotipagem. Mas geralmente com o líquido, né, da efusão pleural a gente consegue realmente pegar a presença dessas células. E também, em último caso, a gente tem a opção do PAR, né, que nos ajuda a fechar diagnósticos de linfoma. Além dos exames específicos, a gente precisa sempre realizar os exames complementares para a gente saber o estado geral desse paciente, até porque esse paciente vai ter que passar por quimioterapia, então a gente precisa ver principalmente função renal e hepática para ver se esse paciente aguenta a quimioterapia e também ver se esse paciente não tem nenhuma outra doença concomitante, porque isso, né, pode acontecer. Então a gente precisa fazer hemograma, função renal, hepática, dosagem de eletrólitos, fazer realmente um check-up, né, nesse paciente para que a gente saiba o que a gente pode ou não usar nesse paciente. E quais são as opções de tratamento de linfoma que a gente tem hoje? A gente sabe que o tratamento de eleição para linfoma de alto grau são poliquimioterapias antineoplásicas. E hoje a gente tem principalmente 3 opções de protocolo. Então a gente vai ter a opção do COP, que é a ciclofosfamida com a vincristina e a prednisolona ou prednisona. A gente vai ter o CHOP também, que também leva a ciclofosfamida, só que aí a gente vai ter a utilização da doxorubicina também, junto com a vincristina e a prednisolona ou prednisona. Mais recentemente, com bons resultados, principalmente em linfoma mediastinal em pacientes FeLV positivo, a gente tem a terapia chamada LOP, que seria a lomostina, vincristina,
prednisolona e a doxorubicina. Então essa é a terapia que tem sido, né, de eleição para esses pacientes FeLV positivo. Falando um pouco agora sobre o prognóstico, ele pode variar muito, tá? De acordo com o estágio dessa doença e principalmente a resposta desse paciente ao tratamento. E, inclusive, né, também uma situação que a gente tem que levar muito em consideração são os fatores de riscos desse paciente, né? Então, dependendo aí da idade, se tem doenças concomitantes, se esse paciente é FeLV positivo, tudo isso vai acabar interferindo bastante no prognóstico. E aí, em caso de pacientes já em estágios mais avançados, que já estão refratários a tratamento, a gente tem os cuidados paliativos, né? Que são principalmente alívios dos principais sinais clínicos, né? Que seria a drenagem ali, defusão, para que esse paciente consiga respirar de uma forma melhor. Muitas vezes os pacientes vão precisar esporadicamente aí de oxigenoterapia, principalmente se essa massa não regrediu com o tratamento. Então, os cuidados paliativos vão realmente girar em torno do principal sinal clínico, né, que é a dispneia. Então, a gente tem que fazer o possível para conseguir dar qualidade de vida para esse paciente e tentar reduzir ao máximo os sinais clínicos secundários, né, essa presença de massa, né, que a gente sabe que acaba interferindo bastante na qualidade de vida desses pacientes. Falando um pouco sobre prevenção, a gente sabe que não tem como a gente prevenir, né, um câncer, mas a gente sabe que esse câncer ele vem principalmente secundário à presença do vírus da FeLV. Então, uma das principais prevenções nesse caso seria realmente a gente estar testando mais esses nossos pacientes, fazendo a separação desses gatos positivos de negativo, para que a gente consiga reduzir o número, né, de pacientes FeLV positivo e, consequentemente, a gente consiga também acabar prevenindo esse tipo de neoplasia. Porque, como eu falei, é mais comum nesses pacientes, né? Mas pode acontecer esporadicamente em um paciente idoso, mas principalmente são esses gatos FeLV positivos. Então, por isso, a importância da gente sempre realizar, né, os examezinhos check-ups e principalmente incluir aí os exames de FIV-FeLV para que a gente consiga estar impedindo que essa doença se propague, né, cada vez mais. Eu venho de um estado que a FeLV ela é endêmica. Então, todos os pacientes que eu atendi até hoje, inclusive aqui em São Paulo, também eram pacientes jovens FeLV positivo, né, que apresentaram esse tipo de linfoma. E todos eles a gente conseguiu detectar as células neoplásicas na efusão pleural, tá? Então, por isso que eu falei que a análise desse líquido é uma das principais formas da gente conseguir detectar esse tipo de neoplasia. Lembrando que um dos principais diagnósticos diferenciais para esses pacientes é a PIF efusiva, porque a gente vai pegar pacientes da mesma faixa etária, né, e também com sinais clínicos muito semelhantes. Então, por isso que quando a gente atende um gatinho aí mais novo, a gente precisa sempre pensar principalmente, né, em retrovírus e também no vírus da PIF. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e espero ter tirado alguma dúvida de vocês, principalmente na sua rotina clínica. Se por acaso vocês tiverem ainda alguma pergunta para fazer, pode me mandar no Instagram, que eu vou adorar estar respondendo vocês. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas médicos veterinários e siga o nosso canal para vocês ficarem sempre por dentro de mais assuntos como esse.